Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amados irmãos e irmãs, para mais um dia de reflexão da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a palavra nos fala da cura de um homem que estava possuído por um demônio mudo, que provoca diferentes reações nos fariseus e na multidão. Enquanto os fariseus, ante a evidência de um prodígio inegável, atribuem isso a poderes demoníacos. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios, que vemos lá em Mateus 9:34. Assim afirma os fariseus. A multidão fica maravilhada. Nunca se viu coisa igual em Israel. Mateus 9:33. São João Crisóstomo, comentando essa passagem, diz: o que verdadeiramente incomodava aos fariseus era que consideravam Jesus superior a todos, não somente aos que existiam então, mas a todos os que haviam existido anteriormente. Assim dizia São João Crisóstomo. Jesus não se abala ante a aversão dos fariseus. Ele continua fiel à sua missão. Na verdade, Jesus, ante a evidência de que os guias de Israel, ao invés de guiar e instruir o rebanho, o estavam afastando do bom caminho, apiedou-se daquela multidão cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Que as multidões desejam e agradeçam uma boa orientação. Ficou comprovado nas visitas pastorais do Papa João Paulo II a tantos países no mundo. Quantas multidões reunidas em volta dele, como escutavam sua palavra, sobretudo os jovens. E o Papa não rebaixava o Evangelho, mas o pregava com todas as suas exigências. Se pararmos para pensar, foi o papado que mais durou na igreja. E o processo de santificação foi um dos mais rápidos para João Paulo II alcançar a santidade. Olhamos em resposta do que estamos comentando agora, da entrega desse homem pela vida em Deus. Todos nós, se fôssemos consequentes com a nossa fé,
Nos diz São José Maria, escrivã: se olhássemos à nossa volta e contemplássemos o espetáculo da história e do mundo, não poderíamos senão deixar crescer nos nossos corações os mesmos sentimentos que animam os de Jesus Cristo, o que nos conduziria a uma generosa tarefa apostólica. Mas é evidente a desproporção que existe entre o grande número de pessoas que esperam a pregação da Boa Nova e a escassez de operários. A solução Jesus nos dá no final do Evangelho. Pede, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E assim, nós que participamos dessa nossa vida religiosa, posso me colocar como eu, Luciano, que sou casado com Elisângela, tenho 2 filhos, João Pedro e Enzo Gabriel, e trabalho o dia inteiro, dedico a minha vida ao trabalho profissional, sou administrador de empresa. Hoje estou em uma empresa que estou como assistente administrador financeiro. Então assim, agora no final do dia, eu tiro esse tempo para levar a palavra de Deus, porque nós sabemos que muitos ainda precisam, e como a palavra vem nos colocar, a messe é grande, mas são poucos operários. Então muitos que dedicam parte, um percentual da sua vida para levar a palavra de Deus, para ajudar também a igreja, que nós somos igreja, a profetizar aquilo que é verdade. Sabemos que existem muitos que propagam aí a palavra, mas nem muitos estão dentro da verdade, daquilo que é como base, daquilo que Cristo deixou como ensinamento. Olhamos tantas outras crenças que, através de uma revolução contra a Igreja Católica, se criaram outras crenças por aí. Não vamos nem citar nomes, mas que não professam o que é de verdade. E como dizia um profeta anteriormente, que Deus ainda concede milagre a esses. Por quê? Porque muitas vezes muitos não sabem o que fazem. Ou se eu peço a cura de um filho, ou se eu peço a cura de alguém, mesmo que eu esteja em pecado, Deus vai olhar por aquele que estou pedindo, não pelas minhas ofensas. Aí nós olhamos como que Deus é misericordioso. Ele atende os nossos pedidos, que muitas vezes não estão direcionados a nós, mas quando pedimos para alguém, e Ele vai conceder a graça. Por quê? Pelo ato de misericórdia. E assim nós olhamos como Jesus fazia com que as coisas acontecessem no meio do povo, e muitos ainda achavam que ele estava demoniado, que ele estava errado. E quantos criticam o Papa, quantos criticam a Eucaristia, quantas religiões por aí criticam os católicos porque dizem, eu não entendo, onde tiraram isso? Quantos já padres, pregadores já falaram que nós não adoramos imagem, nós adoramos a Jesus. É Jesus que é o centro, é Jesus que é a salvação. Mas insistem em falar que estamos errados. A gente olha assim, é uma forma deles também a acobertar que estão errados, que estão em uma direção errada. Falamos do mesmo Deus, mas vivemos uma comunhão errada conforme Cristo deixou. Porque a igreja nos ensina, através de Cristo, que o centro da importância nossa de cristão está na Eucaristia. Como que você vai a um templo sem a Eucaristia, aquilo que Deus deixou para nós através de Jesus? No último momento, na última ceia, ali foi instituída a Eucaristia, o próprio Cristo deixou. E muitos que interpretaram mal, que vivem como fariseus, dizem professar, dizem ir ao templo, devolver o dízimo, que são até direitos, pagam suas contas em dia, são fiéis a sua esposa e seu esposo, mas estão
numa crença errada, em uma comunhão errada. Mas é isso que nós devemos fazer como cristão, não criticá-los, né? Mas colocar assim, nós não entendemos aonde está a mentalidade dessas pessoas, né? Que Deus tenha misericórdia, compaixão, né, de cada um destes, mas que nós nos voltemos, acreditemos, porque eu digo uma coisa: aquele que é católico de verdade, nunca ele vai mudar de religião, porque quem tem uma comunhão íntima com a Eucaristia, quem de verdade teve essa experiência através do fogo do Espírito Santo, através da Eucaristia, nunca vai mudar de decisão na sua vida. Por quê? Porque é aí que nós encontramos a força. Digo por mim, que a força que me segura, que a força que me sustenta é a Eucaristia. Então, assim, não tem como fugir dessa realidade. A gente olha assim, pessoas que às vezes não deram certo no matrimônio, aí outras religiões, não, você pode casar aqui, você pode fazer com que a sua união aqui seja válida, mas muitos tiram daquilo que é verdade, desmancham aquilo que é de Deus, para poder viver uma coisa errada, uma crença errada. E o que hoje a palavra nos chama é isso. É que muitos demônios estão fazendo muitas pessoas de cegos, pessoas mudas, e que precisam da graça que é Jesus. E que nós hoje possamos intensificar as nossas orações para que Deus possa compadecer dessas pessoas e fazer com que o milagre aconteça. Nós católicos, nós não somos perfeitos. Não dizemos que o Papa é perfeito. Somos todos pecadores. Temos também os nossos pecados, mas nós buscamos a cada dia renovar a nossa fé, renovar a nossa crença, renovar o nosso acreditar e podermos a cada dia, munidos através da primeira oração, que é a Eucaristia, e com as outras orações, se encontrar com Deus, se encontrar com a verdade, com o amor fiel, que é o amor de Deus por nós. E que hoje nós possamos pedir pela nossa igreja, que é perseguida, que é acusada, que é muitas vezes atacada por falsos profetas, por falsas religiões, mas que nós possamos continuar rezando pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que é o nosso Pedro de hoje. Rezamos também pelo nosso Papa Emérito, Bento XVI, que intercede por cada um de nós, principalmente por esses cabecinhas duras que ainda condenam aquilo que Deus deixou como verdade para nós seguirmos. Também rezemos por todos os bispos no mundo inteiro que continue firme na sua caminhada de pastores. E o nosso bispo da nossa diocese que também continue firme. E por todos os padres do mundo inteiro, em especial o nosso pároco, que continue firme em suas paróquias, conscientes, convincentes da fé cristã, e por todas as vocações sacerdotais e religiosas, pelos leigos que levam a palavra de Deus e por você, meu amado irmão, que confia nesse canal, que não fica aí de bababá com outras coisas aí que contradiz aquilo que Cristo deixou para nós. E nós aqui estamos diante da luz do Espírito Santo para profetizar aquilo que é a criação de Deus para nós na Santa Igreja Católica. Sabemos que é conduzida por pecadores, mas é iluminada pelo Espírito Santo, que é santo de todos os lados, que é santo de todas as vezes e que a cada dia nos concede a graça de sabedoria, de podermos cair e levantarmos e continuarmos a estrada. Meu amado irmão, minha amada irmã, seja mais um no trabalho a Deus, divulgando esse canal, divulgando essa graça que Deus nos dá nesse tempo que estamos vivendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amados irmãos e irmãs, bom dia! Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei
navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo,